Olha só, eu vou começar pela questão da capacidade, tá? A capacidade de um estádio qualquer é uma conta muito complexa. É o resultado de uma equação cujas variáveis são a localização, a demanda, o custo de construção e o futuro custo do ingresso. Se o custo da construção for muito alto, a demanda por receita vai ser mais alta, possivelmente o custo do ingresso vai ser mais alto. A localização determina o acesso ao estádio. Então, um exemplo, se a gente fizer um estádio para 200 mil pessoas em Pedra de Guaratiba, 200 mil pessoas lá, e colocar o ingresso a R$ 5, vai encher? Dificilmente, porque as pessoas não vão conseguir chegar lá. Você não vai conseguir levar 200 mil pessoas para Guaratiba. Se você fizer um estádio para 200 mil pessoas no gasômetro, vai encher? Vai. Depende do custo do ingresso. Se você botar o ingresso a R$ 500, não vai lotar. Não vai lotar. Então, é uma equação difícil, complexa, né? A demanda tem que existir, essa demanda tem que ter capacidade de acessar o equipamento, ou seja, tem que ter acesso suficiente de transporte público e automóvel, e tem que ter gente, né, ali para. E o custo do ingresso tem que ser tem que estar proporcionalmente ligado à demanda. Então, você vai botar o ingresso a R$ 500, você tem que ter gente suficiente para pagar R$ 500 para encher o estádio. Então, é uma equação complexa, não é faz 100 mil aí e resolve. Não é assim que a banda toca. Então, você olha para o Maracanã hoje, que é a melhor referência que a gente tem. O Maracanã hoje é um estádio para 65, 66 mil lugares. Não é um estádio de 78.338 lugares. Não é. Nunca tem 78 mil ingressos à venda. Você tem o estádio hoje está disponível de 60 e poucos. E o Flamengo tem a média de 80, 90% de ocupação. Então isso já é um bom indicativo do tamanho que o estádio deve ter. E o acesso do Maracanã é melhor do que será do gasômetro. Por conta do metrô, da porta, por exemplo. Hoje, entre 19% e 20% dos torcedores acessa o equipamento através de metrô. Dificilmente esse número será maior no gasômetro, pela distância da estação do metrô ao estádio. Ora, o Maracanã é do outro lado da rua. No gasômetro é 1,2 quilômetros de distância. Então, a questão do tamanho é isso, é uma equação complexa. O edital fala em movimentar 70 mil pessoas, não fala em 70 mil lugares, fala em movimentar 70 mil pessoas. O estádio pode ter 65 mil e 5 mil pessoas trabalham no evento, entre o segurança que fica do lado de fora, a recepcionista do Zicão Mais, por exemplo. Eu já chamo de Zicão aqui. Então, não tem, precisa saber o que o Flamengo tem em mente para saber o tamanho do estádio, tá? Um estádio para 70 mil pessoas, que é o que está se falando, que é o que o edital sugere, me parece ser um tamanho bom. Eu acho que poderia ser um pouco maior. O ideal seria que fosse um pouco maior. Mas aí tem um outro problema, e aí eu começo a responder a pergunta do André. Se você fizer o terreno cabe 100 mil pessoas? Cabe. Cabe 100 mil pessoas. Dá para fazer um estádio para 100 mil pessoas. Mas aí começam a aparecer problemas arquitetônicos mais sérios. Para fazer um estádio para 100 mil pessoas, você vai ter que verticalizar. E a verticalização não é simplesmente fazer uma arquibancada vertical. Você vai ter que colocar um anel sobre o outro. Isso vai gerar uma necessidade de uma circulação vertical muito complexa. Escadarias, várias escadarias. Você começa a fazer muita escadaria, você começa a afetar o custo operacional do estádio. Quanto mais escadaria, mais gente para tomar conta, são entradas diferentes, você vai ter que setorizar demais o estádio. Quanto mais setor, mais gente, mais segurança. Então, se você fizer, por exemplo, 5 anéis, por exemplo, o Bernabéu são 6 anéis. Aí é gente para controlar o acesso, é segurança para cada anel, a operação do estádio começa a ficar mais cara. É mais difícil de aprovar o projeto, porque você tem uma parte nevrálgica da aprovação do projeto, que é a parte de bombeiros, evacuação do estádio. Então, começa o sistema de evacuação começa a ficar mais complexo, o bombeiro começa a exigir mais, vai ficando mais caro desproporcionalmente a construção, e depois desproporcionalmente a operação. Então começa a ficar mais complicado.
Então, você fazendo 70 mil, 75, 80 mil pessoas, você tem menos exigência. Fazendo 100, 110 mil pessoas, cabe. Você vai fazer uma pirambeira com 800 mil escadas, uma dificuldade enorme na circulação. E aí a gente começa a responder a pergunta. Existem vários estádios que são referências, e eu acho que não existe uma referência. Você tem que pegar partes de diferentes estádios e fazer um Frankenstein. Por exemplo, se você me perguntar um estádio, eu vou no óbvio, e eu tenho orgulho de dizer que eu fui uma das primeiras pessoas a falar, esse estádio aqui é uma referência, que é o Signal Iduna Park, do Borussia Dortmund, por algumas razões. Primeira razão, atrás do gol, atrás de um dos gols, onde fica a Yellow Wall, para mim uma referência espetacular. É uma arquibancada, um anel só, 37 graus de inclinação, com uma cobertura que cria, que canaliza, que afunila o som e direciona o som para o gramado. É um estádio extremamente simples. Não tem nada demais, nada demais. O acesso a Yellow Wall é através de uma grande escadaria que te coloca no meio ali da arquibancada. No meio não, né? No primeiro terço da arquibancada. Dali você sai do estádio, é super simples. É um estádio super simples. E aí você visita eu tive o prazer de passar um dia inteiro nesse estádio com o gerente de operações, vendo o estádio ser preparado para um jogo. O quão simples é a operação, é super simples. Eu nunca tive o prazer de assistir um jogo lá, porque é impossível comprar um ingresso para assistir um jogo lá sem pagar 600, 800 euros. Não fazia parte da minha conta. E fiz também a visita, né, guiada de turistas e tal. E, cara, você visita o vestiário principal, é igual onde eu jogo futebol aqui na Nova Zelândia. É só um banquinho assim, com uma caixinha na parede e acabou. Não tem nenhum luxo, nada. O estádio é super simples. Mas, por exemplo, não é a melhor acústica do mundo. Também, é simples o vestiário. O Estádio da Luz também é assim. É super simples. O Estádio da Luz, falando do Estádio da Luz, o Estádio da Luz é um bom exemplo na circulação. O Estádio da Luz é um estádio extremamente curioso. Eu também passei lá, mas aí eu tive o prazer de ver vários jogos lá. E também tive o prazer de passar um dia na preparação do estádio para o jogo. O jogo foi Benfica contra Portimonense pela Copa de Portugal. Eu passei o dia lá, foi um jogo à noite, e eu vi o estádio sendo preparado. E o gerente de operações do estádio me falou uma coisa importante. É uma coisa que ficou na minha cabeça, eu falo, cara, alguém tem que pensar nisso. Nesse jogo, só os 2 primeiros anéis foram abertos ao público. O anel superior, maior, não foi aberto. E o gerente me falou o seguinte, abre aspas, para a gente é mais rentável fazer um jogo menor. Eu falei, cara, como assim, cara? O estádio vazio em cima? Ele falou, não, a gente ganha mais dinheiro fazendo o estádio lotado, mas proporcionalmente o meu custo de operação é menor, porque não tem a questão da verticalidade, eu tenho menos gente operando o estádio proporcionalmente por torcedor. Quando eu opero os 2 primeiros anéis, você chega no Estádio da Luz por uma grande rampa, tem 2 entradas. A entrada principal, você chega por uma grande rampa, você sobe um pouco e você chega no topo dos 2 primeiros anéis. Ou no primeiro anel, eu não me lembro. Mas você chega já ali, a circulação te coloca dentro do estádio. Então não tem ninguém operando, você passa pela catraca, você desce essa rampa, você já tá ali, ó. Não tem ninguém te mostrando onde é que é, segurança, nada. Eu falei, cara, isso é muito legal. Ou seja, a circulação do Estádio da Luz é legal. A circulação de um dos estádios mais bonitos do mundo também é muito simples, do Matmut Atlantique, do finado Bordeaux. Eu tenho um carinho enorme pelo Bordeaux, porque o Bordeaux foi o primeiro estádio, o primeiro clube que me deu acesso total a um estádio. A gente ficou 2 anos vendo jogos, não eu, mas a galera da pesquisa, medindo, calibrando toda a nossa pesquisa, foi feita no Matmut Atlantique, que também assim, são 2 entradas, uma grande escadaria, tem mais nada, você passou a catraca, sobe a escadaria, você já tá num anel, como se fosse aquele anel da arquibancada antiga do Maracanã, né, que você já chegava ali, ficava naquele anel, é só isso. Você sobe para a arquibancada superior e você desce para o anel inferior, só tem essa circulação super simples. Alô, tropa da S1 Live, a propaganda é a alma do negócio. Quer ver a sua marca estampada aqui diariamente na S1 Live? É só chamar agora no e-mail contato@s1live.com.